Muito bem, boa noite a todos. Como sempre, é uma alegria muito grande nós nos encontrarmos aqui nas quartas-feiras do Secalc em Matias, fazer essa mini viagem de Juiz de Fora até Matias para a gente poder aproveitar o nosso tempo conversando sobre o Cristo, recordando algumas das histórias, algumas das passagens, para que a gente possa, de alguma maneira, encaixar as mensagens do Cristo nas nossas experiências de vida e, dessa forma, nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais próximos a essas histórias, cada vez mais próximos a esses ensinamentos, para que a gente se sinta mais reconfortado. E hoje nós vamos lembrar de uma história muito especial. É uma parábola que o Cristo chamou de O Filho Pródigo. Estão conseguindo me ouvir bem? Por causa do barulho lá fora? Quer microfone? Melhor? Melhora, né? Então tá bom. Então hoje nós vamos aproveitar para lembrar um pouco dessa história, que é a parábola do Filho Pródigo. Acredito que a grande maioria aqui dentro, se não todos, já tenha pelo menos ouvido dizer da existência dessa parábola. Talvez alguns lembrem com mais detalhes, alguns tenham um pouco mais de noção do que se trate, outros tenham um pouco menos, mas pelo menos ouvi dizer, a grande maioria provavelmente já tem ouvido dizer. E o que diz essa parábola? Diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. E um desses filhos vai até esse pai, até esse homem, e diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Aquele pai olha para o filho e diz assim: olha, meu filho, são 2 filhos, metade do que eu tenho vai ficar para você. Então, a sua parte na herança é X. Aí o filho vira para o pai e diz: não, eu quero o X. Eu quero que você me adiante essa herança. Me dá isso aí de uma vez. Aí o pai vira para o filho e fala: tá bom, toma aí. Toma o que é teu na tua herança. E entrega para aquele filho uma quantia que talvez fosse de terras, talvez fosse de dinheiro, algo bem vultuoso que naquele tempo era de muita importância. E aí o Cristo narra que esse filho pega aquele volume de bens, vai para uma terra muito longínqua, vai para um lugar assim muito longe, mas bem longe da casa do pai dele. E ele gasta absolutamente tudo. De tudo que ele recebe de herança, o pai adianta a herança dele. De tudo que ele recebe de herança, ele gasta absolutamente tudo. E o Cristo ainda usa uma palavra para explicar como ele gasta essa herança. Ele diz assim: ele gastou dissolutamente. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Primeira vez que eu ouvi essa palavra foi lendo a parábola. Alguém sabe o que significa dissolutamente? Pior do que esbanjando. Pior do que esbanjando. Dissolutamente é gastar o dinheiro com coisas que são completamente inúteis. Não só esbanjando, ele gasta com coisa ruim mesmo. Gasta o dinheiro com bobeira, com festa, com comida desnecessariamente cara. Se fosse nos dias de hoje, né? Com noitada.
Então ele gasta o dinheiro todo de forma mesquinha, arrogante, de forma... Qual foi a palavra que você usou? Esbanjando, né? E aí, olha que situação, tudo bem? Olha que situação que ele chega. Gasta aquele dinheiro todo, e era bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Ele gasta aquele dinheiro todo. E lá no lugar para onde ele foi, lá na terra onde ele foi tomada por uma crise muito severa. Uma crise muito brava. E ele não conseguia dinheiro para mais nada. Aí você pensa bem. Ele foi até o pai, pediu para o pai dele metade, né? Pediu para o pai dele metade do que o pai tinha, que era a parte que cabia a herança dele. Gasta tudo que ele tinha. Ele vai para uma terra muito distante. Está longe do pai. Chega lá, aquela terra passa por uma crise muito severa. Crise de comida, de água, de tudo. Uma crise muito brava. E ele não tem mais um centavo no bolso. Aí ele se vê numa situação assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer de fome. Eu vou passar muito aperto. Aí o que ele decide? Vou arrumar um emprego. Só que o tempo era um tempo de crise. Um tempo muito severo. Ele consegue emprego? Não consegue. E aí acabou a comida. Ele começou a ficar com fome. Muita fome. Aí ele vai até um criador de porcos. Desesperado. E ele pede ao criador de porcos para que ele pudesse comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Alfarrobas eram um fruto que era dado para os porcos comerem. Porque ninguém comia alfarroba. Ninguém comia. Só os porcos comiam alfarroba. Aí o que o dono dos porcos diz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. As alfarrobas são dos meus porcos. Não são para dar de comer outras pessoas, né? Não são para dar de comer as pessoas. E aí ele senta lá e começa a pensar, poxa, olha que situação que eu me encontro. Os servos da casa do meu pai, ou seja, aqueles que estão trabalhando na casa do meu pai, estão tendo uma situação de vida muito melhor do que a minha. Porque olha que ponto eu cheguei. Eu não posso nem comer a comida dos porcos. E isso, só para contextualizar vocês, era uma situação altamente indigna. Todo texto, ele tem um contexto. E o contexto dessa história era o Cristo contando uma história para o povo judeu, para o povo hebreu. E os porcos, para o povo hebreu, era a representação do que tinha de pior na face da terra. Se você quisesse, ao tempo do Cristo, e ainda hoje até para os judeus, se você quiser ofender um judeu, é chamá-lo de porco. Porque o porco é a representação da imundície, da impureza, da falta de espiritualidade de alguém. Tanto é que judeus não comem carne de porcos. Muçulmanos, que é uma cultura que deriva da cultura judaica, não comem carne de porcos. Porque porco é a representação da imundícia, da sujeira. E aí você pensa bem, olha a que ponto esse rapaz chegou.
ele não era digno de comer a comida daquilo que tinha de pior na face da terra. Do pior ser da face da terra. Nem a comida do pior ser da face da terra ele podia comer. Quando ele diz, nem a comida dos porcos ele podia comer, o que ele queria dizer? Nem a comida do ser mais imundo da face da terra ele podia comer. E aí aquele rapaz, ele senta e pensa, olha, vê se eu preciso disso. Porque os servos que trabalham na casa do meu pai estão vivendo uma situação muito melhor do que a minha. Então, se eles que são servos estão vivendo uma situação melhor do que a minha, por que eu, que sou filho do dono, estou aqui passando esse aperto? Não pode. Eu pequei contra o meu pai. Eu fui errado. Não devia ter feito o que eu fiz. Mas você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar. Aí ele diz assim, essa frase, que na verdade é uma frase de uma só palavra e que ela diz mais do que talvez toda a história. Ele diz assim, levantar-me-ei, exclamação. É isso que ele diz. Levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Ele ruma de volta à casa do pai dele. E quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele olha, dá aquela conferida de pai, né? Tá vivo, tá tudo bem, tá inteiro. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa porque meu filho voltou. O filho está de volta. Ô alegria! E aí o pai manda que os servos busquem um cordeiro para poder fazer aquela festança. Porque o cordeiro, ao contrário do porco, era o símbolo da festa, da pureza, da alegria. Quando o judeu parava para sacrificar um cordeiro e fazer uma festa com o cordeiro, era um momento único. Só se matava o cordeiro para experimentar um momento único. A experiência da morte do cordeiro é uma experiência de conexão com Deus. Isso é cultura judaica. Por isso que na Páscoa tinha-se a tradição de sacrificar o cordeiro. E aí tem-se a tradição na igreja de o sacrifício do cordeiro de Deus. Trouxe essa fala, e não o ato, mas a fala da tradição. Porque a experiência da Páscoa é a experiência da família conviver com o cordeiro desde novinho, desde bem novinho, da família crescer com aquele cordeiro dentro de casa, como se fosse um da família, e na Páscoa sacrificá-lo. Era a experiência de viver a perda, de viver a ausência, e na ausência encontrar-se com Deus, porque só ausente de si mesmo é que você encontra com Deus. Então, o ato do sacrifício do cordeiro na Páscoa era um ato dos mais sublimes. Por isso que a Páscoa é uma das festas mais tradicionais, tanto da igreja, em decorrência da cultura judaica. Por isso que a Páscoa é muito celebrada. Porque ela é uma experiência, acima de tudo, de conexão do homem, da mulher, com o absoluto nada. E nisso, ausente de si mesmo, encontrar-se com aquilo que te preenche, que é Deus. Olha que bonito. Patrícia tá tensa. Patrícia ficou tensa. Só porque sacrificou o cordeirinho, né? Tadinho. Isso era cultura. E nós paramos de sacrificar o cordeiro. Hoje a gente sacrifica a si mesmo. A nós mesmos.
E aí quando o pai vira e fala assim, mata o cordeiro, sacrifica o cordeiro, ele estava mostrando que ia viver uma festa de muita alegria. E o outro filho que não estava em casa, só vê o servo saindo, sacrificando o cordeiro, levando o cordeiro para casa. Aí fala assim, opa, peraí, mandou sacrificar o cordeiro, tem alguma coisa especial acontecendo. Aí foi lá e perguntou, o que está acontecendo? Aí o servo vai e diz para o irmão, diz assim, seu irmão chegou e seu pai mandou fazer uma festa. Nós vamos ter festa aqui hoje. O irmão dele não gostou, não. O irmão dele não gostou nada. Vai lá no pai dele tirar satisfação. Chega assim, ô pai, esse menino pega o dinheiro, vai para longe, ninguém sabe onde é que esse menino foi parar. Gastou tudo e gastou com bobeira. Gastou dissolutamente. Agora ele volta do nada com essa cara mais lavada do mundo. E o senhor vai fazer uma festa? Não estou te entendendo. Não estou querendo acreditar no que eu estou vendo. Aí o pai dele vira, dá um abraço nele e fala assim, meu filho, teu irmão era morto. Agora ele está vivo. E eu vou festejar assim. Acho bom, sei lá, festejar também. E o Cristo para aqui. Essa é a história que ele conta. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, para a gente começar a adentrar nessa história. Porque essa história, ela aparenta para nós algo. Mas ela fala de uma história muito mais profunda. Ela tem superficialmente uma aparência, mas a gente pode aprofundar mais nessa história e a gente encontrar algo muito importante para nós. E eu já começo dizendo para vocês o seguinte, essa história é uma das mais impressionantes que o Cristo contou. Porque ela não conta a história de um filho que saiu simplesmente, foi embora e voltou. Não é simplesmente isso não. Ela, na verdade, conta a nossa história. Mas a nossa história enquanto espíritos imortais, o nosso processo de evolução a caminho do Criador. Eu vou provar isso para vocês. Mas num primeiro momento, eu gostaria de ouvir vocês. Porque quando a gente fala de Evangelho, isso o Espiritismo trouxe para nós, e é muito importante que seja assim. Quando nós falamos de Evangelho, não existe uma autoridade. Graças a Deus, o Espiritismo nos mostra esse lado. Eu estou aqui na frente falando, mas eu não sou autoridade no Cristo. Nem tenho pretensão de ser. E não tenho condições morais para ser autoridade sobre o Cristo. Não tem. Mas quando a gente analisa o Evangelho, cada um de nós tem algo para contribuir. Porque cada um olha o Evangelho, as mensagens do Cristo, sob o enfoque das suas experiências pessoais. Então eu, aqui no alto dos meus 27 anos, tenho uma certa perspectiva sobre o Evangelho. Vocês, na medida das suas experiências pessoais, vão ter outras análises que muito certamente eu não tenho. Às vezes até pela experiência da vida. Eu hoje, com 27 anos, quando eu olho as minhas anotações no Evangelho de quando eu tinha 13 para 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a anotar no Evangelho o que eu entendia daquilo. Eu lia e anotava. E eu entendi isso, sim, sem assado, tererê, parará. Aí, recentemente, eu fui pegar esse Evangelho antigo que eu tinha, eu chorei de rir. Cada uma coisa que eu entendi, cada uma coisa que eu entendi, meu Deus, não acredito.
Eu fazia comparação com a escola. Eu entendi que minha professora não devia ter feito isso comigo. Então eu não quero fazer isso também. Eu morri de rir. Mas naquele momento, quando eu li o Evangelho, naquele momento, era aquilo que me tocava. Hoje, eu olhei para aquelas notas e falei, gente, como é que eu era? Naquele momento, superficial. Mas eu precisei crescer, eu precisei ler um pouco mais, precisei entender um pouco mais, precisei começar a fazer palestra, olha só, para entender um pouco mais. Hoje eu entendo de uma forma diferente. Mas isso que é o bonito do Evangelho, cada um de nós tem algo para contribuir. E são apenas pontos de vista, perspectivas. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte, nessa história, o que mais chama atenção para vocês? Contribui com a gente aí. Um ponto na história que, assim, tocou. Esse ponto aqui me chamou atenção. Por quê? Quem fala pra gente aí? Um ponto muito interessante. A coragem de voltar. É difícil, não é? É um desafio você fazer uma escolha na sua vida. Ele fez uma escolha, não fez? Ele virou para o pai, fez a escolha e falou, eu quero a minha parte. Me dá a minha parte. Aí o pai vira para ele e fala assim, tá bom, vai lá. Né? Aí ele chega no fundo do poço. Ele chega numa situação que nem a comida do porco, do bicho mais imundo da face da terra, ele pode comer. Quantos de nós chegamos numa situação crítica e a gente não dá o braço a torcer, a gente fica ali, vou ficar. Vou provar que eu dou conta. Quantos momentos na nossa vida a gente faz isso, né? Decidir levantar é de uma coragem ímpar. Por isso que eu ressaltei essa frase. Levantar-me-ei. Vocês conhecem aqueles livros de mensagens do Emmanuel? Essa mensagem que a gente leu aqui hoje é de um dos livros. Esse daqui é do Caminho, Verdade e Vida. É um dos livros de mensagem. Tem vários livrinhos de mensagem do Emmanuel, que ele começa com uma frase do Evangelho, uma frase do Cristo, e faz uma explicação, uma interpretação sobre esse trecho. Levantar-me-ei. Emmanuel tem 6 mensagens, em livros diferentes. E em cada uma das mensagens ele interpreta levantar-me-ei de uma forma completamente diferente. E todas elas muito impactantes. Porque o ato de levantar-se é de uma audácia, é de uma coragem, é de uma força interior que a gente não calcula. E o ato de mover-se depois de levantar também é impressionante. Porque a gente se levanta cada um de um lugar. Você se levanta da cadeira. Você está sentado na cadeira. A hora que você for levantar, você vai levantar de onde? Da cadeira. Agora, e se eu estiver sentado aqui, no chão? Sentei no chão. Se eu quiser me levantar, vou levantar também? Vou. Mas eu vou levantar de uma posição diferente. Estou mais abaixo do que ela. Quem vai fazer mais esforço para ficar de pé? Eu que estou abaixo. Então, para que eu me levante, eu preciso fazer mais esforço do que ela que está na cadeira. E se eu estiver deitado no chão? Quem que vai fazer mais esforço? Então, o ato de se levantar, cada um se levanta de um lugar. Cada um tem um esforço pessoal e próprio para levantar-se. Mas todos, quando se levantam para valer.
Agora tem aquele ainda que levanta, chega no meio do caminho, cansei. Deixa eu sentar de novo. Senta de novo. Acontece? Acontece. Então, o ato de levantar-se é isso aí. O que mais que chama atenção na história? O acolhimento. Por quê? Misericórdia. É coragem decidir voltar. Agora, virar e falar assim: eu te perdoo, eu te entendo e eu te recebo de volta. Isso é forte, né? Isso é forte. Quantas vezes alguém erra com a gente? Alguém tem uma escolha que às vezes é até digna, mas equivocada. Uma escolha que às vezes é até nobre no ponto de vista dela, mas não é no nosso. E a pessoa vai, prova para Deus e o mundo que não estava certo, mesmo sem querer querendo, e volta para dizer assim: errei, desculpa, me perdoa. E a gente olha e fala assim: não, você fez sua escolha, arque com as consequências. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida com outras pessoas? Quantas vezes eu já ouvi isso? Você fez uma escolha, agora arque com as consequências. Quantas vezes eu já falei isso? E quantas vezes eu já me arrependi de ter falado isso? Porque eu sou essa pessoa aqui falando, mas eu sou uma pessoa muito dura. Sou uma pessoa muito brava. Quantas vezes eu sou muito duro com quem erra? Como se eu não errasse. Como se eu não errasse. E é interessante porque a gente às vezes quer clemência com os nossos erros, mas não dá clemência aos outros que erram perto de nós. O acolher de volta, ver assim, ó, bom, você errou. Vamos lá, vamos fazer de novo. E não só acolheu. Ele acolheu como? Com uma festa. Porque às vezes a gente até dá uma chance, né? Fala, tá bom, vou te dar uma chance. Mas dá aquela chance assim, né? Mordida por entre dentes. Prove-me que você é capaz. Levanta, estufa o peito, empina o nariz e fala: te perdoo. Olha lá embaixo, né? Te perdoo. Mas ó, você fica ali de olho ali, ó. O olho fica ali em cima, ó. Tô de olho esperando o próximo escorregado. No próximo deslize, eu ajudo a passar a rasteira que eu quero ver no chão também. Quantas vezes a gente fica assim, em riste? Quantas vezes? Então o acolhimento nessa história é muito bonito mesmo. É muito bonito. O que mais que chama a atenção nessa história? A reação do filho ficou com o pai. Olha, o que te chamou a atenção nessa reação? Ele estava lá com o pai, fica parecendo que ele conhecia aquele pai amoroso, aquele pai amoroso, e ele poderia perceber que esse pai acolheria o filho de volta de uma forma acolhedora. E não tem essa reação de incompreensão diante dessa atitude. Será por que o filho ficou tão bravo que o irmão foi embora? Ele ficava só com o pai, ele mesmo cogitou isso com o pai. Eu que sempre fiquei ao teu lado, você não me deu nem uma batata para assar que Deus já... Nem uma batatinha, né? Uma batata frita, né? Aprontou, fez tudo, fez esbole, volta, você me mata um por dentro. Ele cobrou isso do pai dele, porque ele ficava... A senhora é mãe? Sou mãe, sou avó. Tem quantos filhos? 3.
É isso mesmo que filho faz? Cobra sim? Cobra. Na lata, desse jeito? Eu cobrava da minha mãe e hoje meus filhos cobram de mim quando um me peça e eu vou. Que meu irmão é um cachorro. Eu tenho um irmão lá em casa que é um cachorro, é o Bob. E ele cobra da minha mãe. Entendeu? Minha mãe me dá as coisas, ele fica enchendo paciência. Cobra mesmo, né? Sim? Depois quando a gente deixa de ser filho e mãe, aí a gente entende. Entende. Só assim. Pois é, né? Eu achava que merecia mais enquanto eu estava sempre trabalhando. Exatamente. Assim que a gente se cobra. E o que você acha que ele devia ter feito? Como é que você chama? Carla. O que você acha que ele devia ter feito? O filho. Não, os dois são filhos, né? O filho que ficou. Vamos pro filho que ficou. Depois a gente fala do filho que foi embora. Eu acho que ele deveria ter tido um olhar diferente em relação à situação do irmão. Porque se o irmão sumiu, se ele está voltando numa situação tão precária, quem seria ele para julgar a atitude do pai ou não compreender esse irmão que estivesse voltando? Ele não olhar, igual você acabou de falar, não olhar de cima. Ele teve um olhar muito superior diante da situação. Ele virou e falou assim, poxa, né? Tô aqui dedicando minha vida pro meu pai, aquele outro lá vai embora, que é desse jeito, né? Vai embora, some, dá o ar da graça, né? Fica esse tempo todo fora. A hora que dá as caras, meu pai vai lá e dá uma festa pra ele, né? Desse jeito. O que você acha que ele devia ter feito? Quem? O filho que ficou. O filho que ficou, né? Olha, ele deveria ter. Se ele tivesse amor pelo irmão, ele teria entendido a situação do pai. Seria outra atitude. Ele era egoísta. Ele demonstrou ser egoísta. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui consegue entender a situação do irmão que ficou? Eu não sei se eu faria diferente. Eu também. Aqui, a Alice até levantou. Hoje eu acho que eu não faria diferente. Infelizmente. Não dizendo que isso é. Patrícia, o que você acha que motivou esse irmão a agir dessa forma? Sei lá. Não se achar reconhecido. Como é que foi, Lígia? Ele se sentiu? Acontece isso? Lá com as crianças lá? Não, acontecia comigo. Aconteceu com o senhor? Não que é alcoólatra. Ele ficava na rua, caía, minha mãe tinha que ir lá pegar. A gente morava em Barra Mansa, Volta Redonda, uma cidade bem maior. Aí, e quando ele voltava era horrível, ele brigava e tal. Eu, na minha juventude, nossa, eu tinha vontade de matar o meu irmão. Porque ele magoava minha mãe e meu pai. Ele machucava e a minha mãe ainda passava a mão na cabeça dele. Eu queria voar, juntar ele, jogar fora de tudo do pai. Mas eu queria. Entendeu? Por quê? Mas na verdade também tem isso. Às vezes esse filho se doía pelo pai, pelo tempo que o pai sofreu, o filho está fora. Entendeu? Às vezes nem estava nem aí porque voltou da festa, mas a gente acaba se doendo pelo pai. Hoje eu como mãe já compreendo a minha mãe. Porque realmente quem precisa mais é aquele. O que sua mãe tinha no coração dela ali em relação àquele filho? Nossa, muito amor. E só quando a gente é mãe e pai a gente conhece. Intimamente sua mãe entendia uma coisa que você como irmã não entendia. Era o seu irmão que precisava de um pouco mais de amor. Isso, hoje eu compreendo. É. Quem precisava era ele, não eu. Eu estava bem, ele já estava de boa ali com ela, né? Cheia, com juízo, vivendo bem, né? Ele precisava. E hoje eu já passei por história, por coisas com meus filhos, que quem um precisava mais, todo momento tem um que precisa mais. Já foi um, já foi outro, agora é a outra, que os outros correm. Entendeu? É assim, mas é certo. É porque eles se preocupam com a gente, o amor. Olha que bacana. Então ele se sentiu injustiçado. Eu acho que ele se sentiu mais ou doído pelo pai, né? Porque ele não aceitava ver Tomou as dores do pai. tempo, né? Ele ficou revoltado porque o irmão fez o pai
Alguém pegou outra parte da história aí e chamou atenção? Chamou atenção alguma parte da história? Quer falar pra gente? O filho ter saído da casa do pai. O fato de ele ter saído. O que te chamou atenção nessa parte? Tem hora que viver com o pai e mãe, ter de tudo, né? A hora que sai pra realmente conhecer a vida. Tem hora que bate a cara na porta, mas aí aprende. Depende, se precisar de voltar, volta, se não precisar, segue a vida. Isso faz parte de um processo de aprendizado, de crescimento, amadurecimento, né? Vamos desenhar aqui no quadro? Alguém é bom na matemática aí? Nossa, ninguém. Então nós estamos no sal aqui hoje. Que nossa praia não é, né? Fazer conta. Nós fui fazer direito por não fazer conta, né? Pode apagar o e-mail do Pacini aqui? E o site do Secal pode apagar também? Ah, ele não apaga não, ó. Ele fica aqui. O site do Secal não. Tá. Pô, cai não, meu filho. Fica quieto aqui. Fazer um. Vamos ver se vai dar aqui. Oi? Ah, você começou a entender da história aqui já. Isso aqui é um gráfico. Fazer um gráfico. Alguém era bom de gráfico? Eu acho que era uma das poucas coisas que eu entendia na matemática. Gráfico. Quando o Cristo conta essa história, ele conta uma parábola. Alguém sabe o que é uma parábola na matemática? Um negócio assim. Vocês já viram antena parabólica? Né? Como é que é mais ou menos o desenho de uma antena parabólica? Mais ou menos uma meia-lua, assim, não é? Porque ela faz uma parábola. Parábola é um meio círculo, um semicírculo, metade de um círculo. Tudo bem? Então, quando o Cristo conta uma parábola, ele está contando uma parábola matemática também. E o nosso desenho da nossa parábola é mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui é uma parábola. Essa linha azul aqui é uma parábola. Tudo bem? Aqui, esse ponto aqui é o ponto mais baixo dessa parábola. E aqui são os pontos mais altos dessa parábola. Vocês acreditam que essa história do filho pródigo entra aqui dentro? Entra. E é aqui que a gente entra na história. Lembra que eu falei que essa parábola conta a nossa história enquanto espíritos imortais? É aqui que entra a nossa história. Nós começamos essa história contando sobre um senhor de terras, né? Que tinha bastante dinheiro, muitas posses. E o filho vira para esse senhor, para o pai, e diz para ele: pai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero viver minha vida. E o pai vira para ele, divide ao meio e entrega para ele metade do que ele tem, que é a parte do filho na herança. Vamos substituir um personagem aqui nessa história? Esse senhor de terras, esse pai da história, vamos substituir esse personagem? Vamos chamar ele de Deus? Vamos chamar ele de Deus. Vou mudando de cor aqui para a gente poder se encaixar aqui e entender. Ele era então esse senhor chamado Deus, era dono de um pedaço de terra. Qual que é o pedaço de terra de Deus? O que é de Deus? Esse tudo chama como? O universo. Olha que interessante. O universo.
Então a terra desse Senhor de terras se chama universo. Deus tem filhos, tem as suas criações, as suas criaturas, que somos nós espíritos. Que somos nós espíritos. Então, se nós somos filhos de Deus, qual que é a nossa herança de Deus? Somos herdeiros do universo. Joana e Jorge, eles têm uma mensagem maravilhosa que diz assim: vós sois filhos de Deus e o universo, de alguma forma, nos pertence. Porque o universo é o que Deus nos deixa de legado. É o que Deus nos deixa de herança. E esse Deus, ele tem 2 filhos. Essa caneta, ela estava boa. Resolveu parar de ficar boa. Deixa ela separada aqui. E esse Deus, ele tem 2 filhos. Tem 2 tipos de filhos. Um tipo de filho que vira para ele e fala assim: eu quero isso. E o outro tipo de filho que vira para ele e fica ali. Tá ali. Simplesmente acompanhando ele. Vamos pegar o filho 1? O filho 1 vira para o pai e diz assim: Deus, eu quero a minha parte no universo. Olha que interessante, o que Deus diz para ele? Sim, toma aí. Assim como qualquer coisa que a gente fala com Deus. Se eu disser para Deus e falar assim: Deus, eu quero construir uma casa de caridade, o que Ele vai virar para você dizer? Vai lá. Vão na massa. Pode construir. Deus, eu quero mudar a história da humanidade. O que Deus vai dizer? Vai lá. Pode mudar. Mas muda para melhor. Se virar para Deus e dizer assim: Deus, eu estou com muita raiva de alguém. E eu quero matar esse alguém. O que Deus vai dizer? Agora embaralhou, né? O que Deus vai dizer? Você é livre. Faça o que você quiser. Mas tomem muito cuidado com mas. Toda vez que vem um mas numa frase, segura. Segura que vem. Não é? Você é livre, mas você se lembra daquele livro Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você pede a Deus, construa uma casa de caridade, Ele vai te dizer: sim, tu te tornas responsável por cativar a caridade. Se você quiser mudar a história da humanidade, tu te tornas responsável por cativar a evolução. Se você quiser matar alguém, você é livre. Mas a partir do momento que você usa do seu livre-arbítrio para infringir as leis de Deus, porque Deus é tão compreensivo conosco que Ele nos dá, inclusive, a liberdade de infringir as leis dele, nós seremos eternamente responsáveis por cativar a negligência com a lei de Deus. Ou seja, seremos responsáveis perante a nossa consciência com a infração das leis de Deus. Então esse filho vira para Deus e diz: Deus,
eu quero minha parte na herança. O que ele diz? Vai lá. Ele pega a parte dele que lhe cabe nesse universo e vai desbravar esse universo. Vai desbravar o universo. Ele sai da terra do Pai e ele começa a direção dele para a terra mais distante do Pai. Não foi isso que estava na história? Ele ruma para a distância mais longínqua do Pai. Deus está aqui, a distância mais longínqua de Deus, dentro da parábola, está aqui. Quando ele chega assim, bem longe do Pai, ele vira e fala assim: agora ele não está vendo o que eu estou fazendo. Vou aprontar todas. Vou gastar dissolutamente. Vou gastar com o que eu quiser. Vou comprar chiclete. Vou comprar bala. Vou gastar o dinheiro com o que eu quiser agora. Só que ele está vivendo, na verdade, uma grande ilusão. Por quê? Ele ainda está dentro das terras do Pai dele. Ele ainda está dentro do campo de observação do Pai dele. O Pai dele, que é Deus, tem tantas posses, tem todo o universo, que não existe lugar que ele corra, que ele está longe dos olhos do Pai dele. Não existe. Só que aqui, de onde ele está, ele não consegue ver o Pai. Mas o Pai dele vê absolutamente tudo que acontece dentro das terras dele. O Pai dele está sabendo de tudo. Se não é o Pai pessoalmente que está ali olhando, o Pai tem emissários, mensageiros que estão a todo canto, vendo absolutamente tudo o que aconteceu, acompanhando de perto, olhando. E aí quando ele chega lá, ele gasta tudo, ele vive aquele sufoco todo, aquele aperto todo. Aí o que acontece? Ele para e pensa assim: olha, estou aqui, sou o filho de Deus, e eu que sou filho de Deus, estou passando um aperto danado. E os servos do meu Pai, que estão aonde? Estão juntinhos do Pai, ó. Os servos aonde que estão? Os servos estão lá, ó, juntinho do Pai. Estão vivendo uma situação muito melhor do que a minha. Os servos estão ali. O que o servo... Qual que é a função do servo? Vamos simplificar, né? Qual que é a função do servo? Ser. Só isso. Essa é a função do servo. Está ali, de prontidão, alerta, atento, para quê? Servir. Servir mais, servir melhor, mas sempre a servir. Essa é a função do servo. E aí o filho que pegou a herança dele, está lá vivendo aquele aperto todo, para e pensa: poxa, o servo do meu pai está vivendo uma situação melhor que a minha, que sou filho do pai. Estou gostando disso não. Chegou no fundo do poço. Porque nem as alfarrobas do porco ele podia comer. Nem as alfarrobas do porco. Aí o que ele diz? Qual que é a palavra?
levantar-me-ei. Isso aqui a gente tem que falar com vontade. Porque ela é altamente impactante para as nossas células. Levantar-me-ei. Aí quando ele decide levantar, o que ele faz? Vou sair do fundo do poço que eu estou e vou voltar para a casa do meu pai. Nesse momento aqui, quando ele diz levantar, faltou um E. Levantar, ele está tomando a decisão mais importante da história dele. Por quê? Levantar tem um pressuposto. Ou seja, tem algo anterior ao levantar que motiva o levantar. Porque eu só levanto se eu ver que eu tenho necessidade de levantar. Se eu achar que eu tenho que ficar lá deitado, acomodado, não foi isso que você falou? O outro ficou acomodado para sair de casa. Se eu quiser continuar deitado, sentado, eu não vou levantar. Então existe um pressuposto. Qual foi o pressuposto do filho ali? Despertou, reconheceu, tomou a consciência. Sabe aquele momento que você está ali, você vira e fala assim: entendi. Arrependeu. Foi? Um arrependimento eficaz. Ele virou e falou assim: opa, entendi. Entendi agora. O que eu tenho que fazer? Entendi. Sofri, expiei, provei, expurguei, pus aquilo para fora. Agora, ó, opa, entendi. Entendi o que eu tenho que fazer. E o que motiva ele a entender o que ele tinha que fazer? Lembrar dos servos. Ele fala assim: poxa, os servos estão na casa do meu pai, estão comendo do bom e do melhor, estão vivendo uma vida boa, e eu estou aqui, nem podendo comer comida do porco. Ó, já sei. Já sei o que eu tenho que fazer para ser feliz. Para ter uma vida tranquila. Já sei. Já sei. Então, deixa eu levantar daqui de onde eu estou. Deixa eu voltar. Por quê? Porque os servos vivem uma vida tranquila. Estão comendo do bom e do melhor. E eu estou aqui, passando esse aperto todo. Ele cria coragem e volta para a casa do pai dele. Quantos são os momentos da nossa vida que a gente toma consciência? E que ou às vezes muda de rota, eu vou sair. E aí eu estou saindo, vou sair por aquela porta. Opa, mas espera aí. A saída não é lá, a saída é aqui. Deixa eu voltar. Volto. Deixa eu mudar minha rota. Mudei minha rota. Tem momentos que a gente toma consciência e a gente retroage. Retorna para refazer o caminho. Tem momentos que a gente consegue, de onde a gente está, mudar a direção. Tem momentos que a gente tem que parar onde a gente está, desfazer mesmo, e começar algo novo. Como se fosse do zero. Começar de novo. Cada situação demanda de nós uma atitude, um comportamento diferente. Mas a tomada da consciência é o que nos motiva a levantar. E ele disse: levantar-me. Quando ele diz levantar-me-ei, ele volta para a casa do pai dele. Ele volta a estar em Deus. Deus deixou de estar com ele? Não deixou, está dentro do universo dele, né?
Agora, ele deixou de estar em Deus. Então ele volta a estar em Deus. E ele entende que para estar em Deus, ainda que ele fosse servo, era o suficiente. Ainda que ele estivesse ali simplesmente disposto a... O que o servo faz? Servir. Simplesmente disposto a servir, era mais do que o suficiente para ele estar vivendo em plenitude, vivendo com tranquilidade. Simplesmente. Bastava simplesmente ser um servo. Mas olha que interessante. Quando ele volta no mesmo lugar que ele saiu? Não tem uma distância aqui? Ele sai com uma experiência. Ele passa tudo o que ele passa e quando ele volta com outra cabeça, com outra bagagem. Já teve filho que saiu de casa? Foi embora? Senhora? Não? Não dessa forma. Filho que saiu de casa? Foi morar fora, alguma coisa assim? Saiu casado. Hoje ele é igual quando estava morando com a senhora? Tornando mais casado ele. Não, mas volta diferente. Ele saiu com um rapaz. Eu via com um rapaz. E como a gente, o contato era menor, só por telefone, realmente. Hoje ele voltou no homem. Mudou, não mudou? Totalmente. Saiu com uma bagagem de filho e voltou agora com uma bagagem de homem. Não foi isso que você falou? Exatamente. Mudou. Ele saiu da casa. 5 anos de agora, 5 anos depois, eles estão voltando. Será que nesse meio de caminho ele passou aperto? Sim, acredito que sim, né? Como qualquer pessoa. É isso. Né? Não é nada demais. As experiências dele. Às vezes aperto no trabalho, aperto na convivência, aperto no dia a dia da rotina. A gente passa apertos. Isso faz parte da nossa vida. Agora, cada experiência, a gente dá uma volta dessa. Cada experiência a gente dá uma volta dessa. E isso é cíclico na nossa vida. Porque às vezes a gente reencontra com Deus e é necessário sair dele de novo para poder voltar melhor. E aí esse movimento aqui na nossa história, ele fica quase que em looping. A gente vai, faz várias parábolas no nosso roteiro, na nossa trajetória, até que a gente alcance esse momento de estar com Deus. Esse momento inicial aqui é o nosso momento da criação, quando Deus nos cria simples e ignorantes. Sabíamos aqui o essencial para a sobrevivência no universo. E aí Deus entrega para nós algo chamado livre-arbítrio. E Ele também entrega para nós algo chamado leis morais, ou leis naturais, ou leis divinas, que é o que nos conduz à perfeição. Então Ele nos entrega o que é mecanismo e o que é bússola, que é roteiro. Ele nos entrega o veículo e o roteiro. Como alcançar a plenitude? Como alcançar a perfeição? Você tem aqui veículo e bússola, roteiro. E esse Espírito faz esse trajeto todo para chegar aqui e alcançar a perfeição. Que é quando ele já consegue eliminar da existência dele aqueles momentos de ausência de Deus.
Mesmo Deus estando com ele, ele não estando em Deus. Porque a hora que ele se preenche de Deus, aí ele percebe: a única coisa que eu preciso para estar pleno, para estar na perfeição, é simplesmente servir. E servir quem? O Criador. Servir ao Pai. E como? Está aqui. Nas leis. Vivenciar as leis. Estar em sintonia íntima com as leis de Deus. É simples. É bem simples. É por isso que o Espírito é criado simples e ignorante. Ignorante porque ainda falta bagagem, ainda falta experiências. Simples porque tudo é muito simples mesmo. A gente aqui complica. A gente aqui complica. É quando a pessoa volta para pedir perdão e a gente não vou dar o braço a torcer? De jeito nenhum. É quando a gente erra e a gente quer ter coragem de voltar atrás. Deixa eu dar um passo para trás. Isso é difícil demais. Complicado. Então, quando Cristo nos conta a parábola do filho pródigo, nós podemos falar na parábola do filho pródigo sobre compaixão? Podemos. Podemos falar sobre injustiça? Não foi? Do irmão? Podemos. Podemos falar sobre falta de tato do irmão? Podemos falar. Podemos falar sobre arrogância? Sobre acolhimento? Sobre tudo isso que a gente falou? Podemos. Mas a gente também pode se encontrar enquanto espíritos imortais nessa história. Porque como filhos de Deus que somos esses filhos pródigos. Somos esses filhos pródigos. Que dissemos para Deus: queremos a nossa parte. E Deus nos deu. E justamente por isso nós estamos aqui hoje. Porque a nós foi dado uma parte da herança. Está na nossa mão. Agora, o que há de mais precioso nessa herança é o tempo. É o utilizá-lo. O aproveitamento desse bem mais precioso que está nas nossas mãos. Deus nos entregou isso. Em confiança de que vamos utilizá-lo, muito bem. Mas sabendo que a gente vai gastar absolutamente em muitos momentos. Muitos momentos. Conta a nossa história de quando chegamos no fundo do poço. Aquela situação que aperta o peito. Mas também conta a história do que nos aguarda. Deus não tem pressa, mas Ele está pronto. Pronto para comemorar. Quando qualquer das ovelhas do rebanho que se desgarrou volte, Ele está pronto para comemorar. E não interessa o que os outros vão achar. Não interessa. O que importa é que um filho voltou à vida. Porque antes ele estava vivendo uma ilusão. Esse filho agora botou o pé no chão. Agora ele está vivendo de verdade. Ele agora amadureceu. Está pronto. Está pronto para colocar a mão na massa e servir
servir a si mesmo e ao próximo. Fazer o melhor. Está pronto para construir um universo melhor. Fica então essa reflexão para a noite de hoje. Que o Cristo possa nos auxiliar nos passos de cada dia, em cada experiência e em cada oportunidade de crescimento, e que nós saibamos, hoje e sempre, aproveitar todo esse tempo de oportunidades para fazer da nossa vida uma vida cada vez melhor e estarmos junto de Deus, mesmo na distância que nos encontramos, da mesma forma que Deus está conosco em cada momento da nossa existência. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, pela participação, foi muito importante. Saio daqui hoje levando reflexões muito bonitas da nossa conversa. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos.